férias, não vai, bem, queria agradecer ao Alexandre Gabriel, novamente, e agradecer ao Pedro Martins, também, evidentemente, que propuseram que eu apresentasse aqui a História Secreta de Portugal, que está ali, de António Real, publicada pela primeira vez em 1977, e chama a atenção desta data. Esta é uma data que está fortemente ligada às consequências do 25 de Abril, a governos sucessivamente de esquerda, mesmo até praticamente 1980, e segundo uma visão de história que andava entre uma visão de história marxista, então, em 77, ou entre uma visão de história marxista e uma visão de história positivista, e raramente havia outra visão da história de Portugal. Claro que havia o CDS, claro que havia o Flávio Moreira, etc., mas do ponto de vista de uma visão global, articulada, consistente da história de Portugal, era dominante a visão de história socialista, chamamos assim para falar rapidamente, e hoje temos a Constituição que reflete esse tempo, e, por outro lado, uma visão também bastante historicista, bastante feminista, até não positivista no antigo sentido do Teófilo Braga, mas positivista no sentido do documento, do rigor do documento, do rigor da fonte visível, da fonte explícita. Claro, se estamos a falar da fonte explícita, e estamos aqui uma história secreta, que não é uma fonte explícita, pelo contrário, como todo o esoterismo, aqui nele nada é, neste aspecto, não é original, toda a história secreta é uma história oculta, uma história que deixa sinais ou cifras para ser decifrado. E é justamente o que ele faz. Em 1977, escrever este livro e publicá-lo, e aqui neste caso foi publicado na Vega, no Assírio Bacelar, mas eu conheço-o relativamente bem, ele não tem nada a ver com esta visão da história de Portugal. É antes o António Carlos Carvalho, que era o diretor da coleção. É evidente, o Assírio confiava no diretor da coleção. É acabado de publicar naquela altura as Trovas de Mandato, também, foram publicadas em 77. É muito importante ler o prefácio, muito importante ler o prefácio, independentemente de nós aceitarmos esta visão esotérica da história de Portugal. E é muito importante ler o final. Eu até convido quem quiser ler o livro a começar pelo prefácio e passar imediatamente para o final. E depois, então, ler as teses. Não é? Porque as teses são discutíveis. O prefácio é de um homem solitário, profundamente silencioso. Um homem de uma solidão absoluta. Solidão não é solidão social, solidão intelectual. É um homem que tem uma proposta, é muito semelhante à pessoa. A pessoa tem, claro, a pessoa tem muito mais do que o António Carlos, mas nesse aspecto são semelhantes. Há uma dignidade intelectual espantosa, tanto do Pessoa quanto do António Carlos. Ele sabe que está a escrever para um leitor ou dois leitores, em 77. Hoje, vá lá, já nos reunimos aqui, esta já sofreu 2 edições, e já nos reunimos aqui umas 30 pessoas. Mas naquela altura ele tem consciência que está a escrever para o António Carlos Carvalho e para mais 4, 5 pessoas. Então, visíveis na época era o Manuel Joaquim Gandra, que estava a publicar o primeiro livro, justamente em 77, bem, e mais 3 ou 4, o Medeiros de Mafra, o Manuel José Llanes, o José Manuel Llanes, também estava a publicar o primeiro livro. Portanto, a solidão dele é uma solidão digna, porque ele sabe não só que não tem leitores, exatamente como a pessoa que desde Orfeu percebeu que os seus leitores eram 4 ou 5 amigos, ou 10 ou 15, não é? Mas também, sobretudo, ele oferece uma alternativa totalmente exótica, mas é que não é exótica, totalmente exótica, à mentalidade dominante, então, de esquerda, de direita, de esquerda, de extrema-direita. Não. Mentalidade dominante, tudo o que era intelectualidade. Desde o Matoso, que começa a aparecer, até o Oliveira Marques, que era
um clássico, até ao João Serrão também já era um clássico, desde o Vasco Luís Valente, começa a aparecer, vem da década de 60, mas volta, a primeira Mónica, o Vila Verde Cabral, que chegou cheio de marxismos vindo do estrangeiro, etc, etc. Portanto, é um homem que está sozinho, está em Estremoz, pressupõe, nesta altura, traz-se Zimbra, é indiferente, mas já não está em Lisboa, faz lembrar todos os grandes da literatura procuram lá fora de Lisboa, e também de certo modo fora do Porto, um jardim pequenino para viver e aqui, enquanto vivos, fazerem uma obra que perdurará depois de séculos. Isto começou com o Sá de Miranda, espantoso, começou em 1528 o Sá de Miranda, quando o Sá de Miranda, depois de vir de Itália, percebeu que a corte de Dom João III nada tinha a ver com os sonhos que ele tinha para Portugal, exilou-se em Cabeceiras de Basto. E morreu em 50 e tal, teve 30 anos em Cabeceiras de Basto. Vocês podem imaginar o que é o Sá de Miranda, depois de ter sido professor em Coimbra, lente de Direito, e Lisboa, a faculdade andava a transitar ainda, mas então estava-se em Coimbra definitivamente. Depois de ter estado em Barcelona, depois de ter estado em várias cidades do norte de Itália, ser um homem cosmopolita, digamos assim, um europeu do tempo, não era muito normal para os portugueses, vive 30 anos, praticamente 30 anos, chamemos exilado, entre aspas, numa terra do Minho, portanto, ao pé de Vila Real, em Cabeceira de Basto, onde fez ali uma espécie de corte de aldeia, vamos falar de corte de aldeia, mas mandava cartas, contínuas cartas ao rei Dom João III, aconselhando, o rei Dom João III procurava conselhos nele. Desde esse tempo, o intelectual tem ou parte para o estrangeiro, exila-se, ou isola-se. O exemplo mais típico é a Pessoa, desde 1915, se isolou em Lisboa, portanto, a Baixa de Lisboa é o sítio de isolamento, com 5, 6, 7 amigos, que ali fica. Depois da morte do Mário de Sá Carneiro, há um luto interno de Pessoa abaixo de si mesmo, que vai vibrar das dezenas de heterónimos, de pseudónimos, e os 3 ou 4 grandes heterónimos. Mas todos, o Zé Régio vai para Porto Alegre, o Miguel Torres não sai de Sintra, o Antero Quental teve 10 anos em Vila do Conde, não sei se já viu a casa onde ele viveu, uma casa de pescadores, ficava mesmo ali. Vila do Conde não tem nada a ver com a Vila do Conde há 100 anos, 130 anos, 120 anos, não tem nada a ver com o que é a Vila do Conde hoje. Não? E todos os grandes intelectuais, e a maior parte, procurava justamente o estrangeiro. Ora, António Letal podia ter sido professor de Pedro Nunes, podia ter sido professor no Camões, podia ter professor vá lá em Benfica, digamos assim, ou no Eugênio, ele era professor de preparatório, não é? Do Eugênio dos Santos, ali em Alvalade, no Gonçalves, ali na Graça. Não, ele foi para Estremoz, não sei porquê. Foi por acaso. Foi por acaso, quer dizer, gostou da cidade. Gostou da cidade. Eu ouvi o Castelo de Lourdes, perguntou-se se havia ali, se precisavam de um professor, e precisavam. Pronto, foi. O Zé Régio tirou o estágio em Alexandre Coelho, no Alexandre Coelho do Porto, podia ter ficado, bastava ir ao Liceu da Aveiro, não lembro o nome, agora é Mário Sacramento, mas tem outro nome, e depois voltar, fazer uma espécie de ensino, mas não, concorreu para bem longe, não é? O Santana Dionísio concorreu para Vila Real, para Bragança em 1930, 40, devia ser com Porto Alegre em 30, 40, ele demorava, o José Reis demorava 2 dias para chegar a Vila do Conde, portanto, vinha de caminhonete, fazia sempre uma paragem em Coimbra, é um dia para chegar a Coimbra, ou Lisboa, e o outro dia para ir para a Vila do Conde. Bem, eu queria chamar a atenção, portanto, é um livro para aqueles que têm mais de 40 anos, e viveram o 25 de Abril até, é um livro que identifica Vasconcelos a Marcelo Caetano. Não sentiram o vosso coração a abanar? Não. Vasconcelos a Salazar. Vasconcelos está na continuidade de Salazar, não enquanto revolução,
não é? Ou é uma continuidade. São o mesmo, dito por outras palavras, é o ciclo que ele chama, ou bastante o ciclo do povo, que é o ciclo da plebe. Como é que é possível isso? Basta ler a introdução. Se não se importa, eu não gosto, eu estou mais habituado a apresentar romances do que quero contar a história da pessoa que é que eu acho que todos devem ter o prazer que eu tive pela terceira ou quarta vez de ler esta introdução que é absolutamente magnífica. Eu, quando a li, eu já não lembro, sei lá, talvez uns 10 anos, que eu li pela primeira vez este livro, eu senti um autêntico murro no estômago, não é? Tanto alguém que me vem dizer Salazar é um socialista. Não senti o murro no estômago, não. Mas ele terá razão. Nas apresentações nunca damos razão, nem nunca contestamos. Tentamos explicitar, o melhor que sabemos, as ideias do autor. Não é? E depois, cada um, em casa, lendo o livro, chegará a estas, tirará suas conclusões próprias. Não é? Eu também tenho a minha, tenho evidentemente as minhas, mas não é isso que interessa neste momento. Portanto, é um livro de uma coragem, de uma dignidade enorme. Porque não passava pela cabeça de ninguém, em 77, dizer isto. É preciso estar fora do mundo. Era preciso ter uma mente que estava fora do mundo, isto é, vivia num Portugal secreto, ou um Portugal esotérico, como quiser. Portanto, vivia num outro Portugal, numa outra dimensão mental, exatamente como na época vivia a Dalila vivia, como na época vivia o Agostinho da Silva. No outro sentido, o irmão dele, o Vitorino, que candidata-se a Presidente da República, mais ou menos por aí, 80, e tal. Mas não falamos desses, falamos aqui. Portanto, era um homem que andava para Portugal, no sentido de aristocrata do espírito, e todo aristocrata do espírito, quer queiramos, quer não, tem sempre uma visão elitista, uma visão superior. Portanto, e aristocrata, porque justamente a diferença entre a aristocracia e a burguesia é que a burguesia tem sempre uma certa vergonha do povo de onde veio, sempre acontece sempre isso, desde pelo menos uma vez provavelmente. Se pensarmos para trás também acontecerá isso, enquanto a aristocracia tem uma íntima ligação ao povo, aos sentimentos populares. Por isso, a aristocracia gosta do fado, a burguesia agora gosta, não é? Agora é claro, agora vai ao fado, vai ao bairro, está na moda, isso é outra coisa. A burguesia sempre desprezou o fado como canção de prostituição, de proxeneta, de ralé, que era cantada aonde? Nos sítios de maior ralé de Portugal, de Lisboa, que era a moraria, era a Alfama, e quando a Severa estava a cantar o fado na moraria, perdão, estava o Barata Salgueiro, Presidente da Câmara, estamos a falar de 1880, mais ou menos, 1890, desculpa, fazer uma proposta apoiada depois pelo Chefe Almeida de arrasar a Alfama até ao Castelo São Jorge. Era uma porcaria onde o povo vivia. Portanto, a burguesia tinha vergonha, tinha nojo de entrar em Alfama. Não era arrasar tudo. Era a favor da higiene, do sanitarismo e das boas paisagens. Ora, o António Telmo tem esta ligação íntima de qualquer aristocrata à população, aos camponeses, sobretudo aos camponeses, população no sentido de camponeses, de agricultores, de tradições, não é? Tradições, independentemente de serem boas ou más, estamos a ver antropologicamente. Ele é um aristocrata do espírito, neste sentido. Portanto, coisa que, por exemplo, já não me parece o irmão Seixas. Este aristocrata do espírito, quando há uma feira popular à volta aos gritos, afasta-se. Foi para Estremoz, porque aqui em Alvalade, no Barreiro, gritava-se demasiado. Portanto, era o tal socialismo que ele já tinha vivido com o Salazar e que agora começava a viver com o Paz Gonçalves. Ora, nós costumamos dividir a história de Portugal em Idade Média, 40, 43,
a idade moderna, a idade contemporânea. O António Cal não divide em 3 idades. 3 idades? Isso é verdade, é verdade. Tem datas e tudo. Eu não vou dizer, que é para vocês descobrirem por vós próprios essas idades. Portanto, a divisão positiva, política ou positiva da história que nós encontramos nos manuais que costumamos aprender no liceu ou na escola secundária não é verdadeira para António Cal. Ele tem uma alternativa. Eu não digo que é para vocês descobrirem como eu descobri. E dá datas, dá nomes, dá os ciclos, os 3 ciclos, considerando que hoje não vivemos em nenhum dos 3 ciclos. Vivemos num abastecimento dos 3 ciclos. Já agora eu digo, aquilo se chama a idade da plebe. Idade da plebe. A plebe é o abastecimento de todas as classes, ou seja, da nobreza, do clero e do povo. Ora, vivemos num Portugal que já, diz ele aqui, nem sabemos o que Portugal é. Não sabemos o que é essa pátria. Não sabemos. É um homem que está exilado dentro da sua própria terra. Por isso ele escolhe um sítio longe. Como o Quilino escolheu, o Quilino ia para a Beira, depois casou com uma senhora rica e passou a ir para Romarigueiros e tal, mas vinha cá, Ponta Cheia de Pascoais, aliás, falámos há bocadinho, também estava lá em Amarante, no Secadinho, em Pascoais, e depois aparecia no Porto, passava habitualmente o Império, passava no Porto, vinha a Lisboa e tal, depois quando chegava a primavera, regressava. O Raul Brandão, que estava exilado dentro do Exército, precisou de sair do Exército, então pôde ir para a sua Pereira, lá na Penha de Guimarães, onde viveu muito feliz com a sua mulher, praticamente eram os 2 sozinhos, não tinham filho. E se começarmos a pensar outros autores, todos eles, estes autores, estes grandes autores, são autores exilados, não com muita participação política. O José Reis só teve uma, praticamente, mas foi decisiva, só teve uma. Ele apoiou o Norte do Mato, e, como sabem, naquela altura podia ser expulso como professor, era o funcionário que apoiou. Mas o José Reis só teve uma participação cívica, nem é política, é cívica, profundamente ativa. E assinou também o manifesto, quando foi, não assinou o manifesto a favor da independência das colónias, mas assinou o manifesto após as prisões de Sr. Humberto Alcaraz. O professor de Ciências Naturais era do Partido Comunista, do Liceu de Porto Alegre, não me lembro agora o nome, mas isso está nas Confissões do Homem Religioso. E foi preso, foi a polícia lá, foi prendê-lo lá à escola, interrompeu a aula, imaginem, interrompeu a aula e levou-o preso. Depois fez um processo disciplinar, pessoa que era feminista e apareceram logo pais de alunos, colegas, logo a dizer, sim, eu não sabia, mas desconfiava, sim, nitidamente, tudo com uma mentalidade de cobarde. O único que defendeu, e estava longíssimo de ser comunista, aliás, ele considerava-se socialista e cristão, era assim que ele diz nas Confissões. O único que defendeu foi o José Reis, o único que defendeu no processo disciplinar pelo não ser expulso do ensino, que acabou por ser expulso, acabou por ficar preso. Foi a única participação assim, muito direta, muito ativa. E é a participação do aristocrata. São homens isolados, mas que são como o corvo do Miguel Torres, não sei se conhecem a história dos bichos, em que ele está no Penedo e Deus acha que ele é demasiado altivo e a onda do mar vai subindo, está no Penedo marítimo, vai subindo. E o corvo diz, podes fazer o que quiser, podes matar, mas eu não te adoro. É justamente o mesmo. A atitude do José Reis é a atitude do António Cal. Depois dizer que, evidentemente, ele já havia autores de caráter que tinham privilegiado o esoterismo, mas não com esta à vontade tão grande de quem se sabe portador de uma tão grande verdade, que põe no título História Secreta. Penso que o título não era este,
o António Carlos Carvalho. Contou uma vez a história, o título era, aparecia a palavra ao político, e alguém decidiu passar a secreta para, enfim, ter mais leitores e tal. Ele não se terá oposto, porque não tinha grandes problemas com isso, entre o secreto, o ocultismo e tal. Nesse sentido, mas é um António Calvo que, do ponto de vista público, até porque o Pessoa, como sabem, era tão ou mais esotérico o António Calvo, mas só há pouco tempo é que só este ano é que saiu a edição de toda a obra do Pessoa relativa ao esoterismo, ao Quinto Império, ao sebastianismo, mas já sabia, desde a década de 80, com os trabalhos do professor João Serrão, mas durante a sua vida pouco gente soube, ou os Ferreira Gomes, certamente 10 ou 15 estavam na comunidade dele, e até quando ele publica a mensagem, é um livro muito mal escrito, como sabem, até a crítica do que Casais Monteiro a dizer, como é que é possível você começar, se o seu primeiro livro, já com esta idade, ser um livro ultrapatriótico e passadista, conservador, tradicionalista, de palavras da sociedade. Bem, a propósito disso, o Telmo diz que se devia dar na escola, não sei se eu estou a transmitir, não é obrigatório estarmos de acordo, se devia dar a mensagem, como o livro de história da escola secundária devia ser a mensagem, e o professor devia ir explicando a mensagem. É evidente de que é uma possibilidade, só para verem como é que o mundo anda contrário ao espírito do António Calvo, a mensagem acabou de sair. Acabou de sair do programa. Ficaram só 3 ou 4 poemas da mensagem. Depois, a relação com o padre António Vieira, a relação com o Camões, a relação com as pessoas, é espantosa. Portanto, a história secreta de Portugal, isso tenho de dizer, que eu não consigo explicar, tem uma missão. A existência de Portugal tem uma missão no mundo, que é a construção do Quinto Império. E o que é o Quinto Império? É o que os senhores vão ler aqui depois, são simpáticos. Mas, para relacionar com o Vieira e com a Pessoa, tenho de dizer que o António Calvo tem uma teoria nova relativamente ao Quinto Império, face ao Vieira e face à Pessoa, não é? Para já não segue as ordens exatas dos 4 anteriores impérios, e depois põe uma condição de situação, condição de traço de situação, que a Pessoa não pôs, e o António Vieira muito menos, aliás. E inspirado, evidentemente, nos livros do René Guénon, que eu pressuponho que ele tinha acabado de ler, porque ele justamente cita várias vezes, no princípio, cita abundante durante o René Guénon. Portugal estaria na construção, teria justamente sido eleito por Deus para construir essa monarquia universal de Dante, esse Quinto Império Mundial, e estaria no momento de o fazer, justamente com o rei Dom Manuel, quando é interrompido. E há 2 acontecimentos, essa feitura do Quinto Império, essa feitura do Quinto Império quebra, primeiro, a passagem da ordem de Cristo para os Jerónimos, do mosteiro que nós hoje chamamos Mosteiro dos Jerónimos, cerca de 1513, e o segundo é a expulsão do construtor dos Jerónimos, que o estaria a fazer, o monumento estaria a fazer, segundo a interpretação do Portal Sul, e segundo a interpretação do Portal Sul feita pelo António Calvo, há outras interpretações, como sabem, estaria a estabelecer aquilo que ele chama, o René Guénon, o António Calvo chama o eixo do mundo. Portanto, só quando o eixo do mundo estiver na vertical, estará o eixo do mundo oculto, o eixo do mundo simbólico, evidentemente, não é o eixo do mundo geodésico. Quando esse eixo do mundo estiver tirado da vertical, então o Quinto Império se pode fazer.
Ora, justamente o resto do mundo teve 1513, em vez de estar na vertical, começa a estar na oblíqua, levando à decadência o clero, o sacerdote, etc. António Vieira é uma tentativa de recuperação do sonho inicial de Dom Manuel. Não há uma explicação porque que Dom Manuel deixa em absoluto, aqui várias alusões, mas não em absoluto, porque é que Dom Manuel deixa, não cumpre finalmente o quinto império. E Dom Manuel, Padre António Vieira é uma tentativa de recuperação, uma tentativa no seio da Igreja, e ele diz, justificando o Padre António Vieira, só como era sacerdote, só podia ser uma monarquia universal fundada no Papa e no Rei, porque depois o Fernando Pessoa também não conhece a tradição. Eu penso que devia dizer justamente esta originalidade, duas grandes originalidades. Primeiro, que eu disse, a divisão da história de Portugal com base numa linha de caráter ocultista que vai acabar com o Império. É essa a ambição de Portugal. Voltará um dia, por mais baixo que nós cheguemos, um dia voltaremos a estar na vanguarda do mundo. E depois, esta interrupção do rei Dom Manuel. Como sabem, toda a história, desde o Antero, desde o Herculano, se quiserem, vou abordar desde o António Garré, que a história da decadência de Portugal começa com Dom Manuel III, não com Dom Manuel. Não com Dom Manuel, mas sempre com Dom João III. Ainda hoje, até, com o Eduardo Lourenço, é o Dom João III. Ainda há pouco tempo, o último livro do Vitorino Magalhães do Dinho saiu, não lembro o nome, foi o último que saiu. Saiu logo a seguir, após a morte dele, mas foi ele estava aqui. Lá, todos a baterem no Dom João III. Há aqui, portanto, uma divisão, não é? Portanto, há uma separação que foi justamente. Que eu, por acaso, outro autor, o Gander, também fala um pouco nisto, fala na passagem dos fratos da Ordem de Cristo para os Jerónimos, mas depois vai para o Dom João III. Há um enigma todo este livro. Porque é que Portugal não continuou na vanguarda do quinto império? Esse enigma está semi-resolvido aqui, neste livro, mas não está totalmente resolvido. Obrigado. Então, chamo aqui para a mesa o Pedro Martins, o Rui Ventura, para a segunda parte desta sessão.